paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de bênção e de vitória a todos vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Nós glorificamos e exaltamos ao Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo de Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no nome de Jesus para ouvirmos o Senhor falar conosco através do nosso culto de café com Deus. Hoje, o nosso tema é Vencendo todo o espírito do fracasso. Glórias a Deus, aleluia. Lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 7, o 13 e 14, nós podemos ver como vencer todo o espírito do fracasso. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor nos ensina através da palavra dele. Nós só podemos vencer qualquer coisa se for através do poder de Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sozinhos nós não conseguimos nada. Glórias a Deus. Glória a Deus, louvado seja. Ali então, na palavra do Senhor, em 1 Samuel 16, nós podemos ver que Saul, Saul, ele foi tomado ali por um espírito maligno. E era um espírito o quê? Um espírito que o atormentava, né? Mas esse espírito achou uma brecha para entrar. Nós sabemos que Saul ele foi ungido do Senhor, ele era um rei, ele tinha tudo, ele estava debaixo da mão poderosa do Senhor, ele estava na obediência, ele era muito abençoado. Porém, chegou uma certa altura da vida que ele resolveu desobedecer a Deus. Às vezes acontece isso, né? Acontece, às vezes a pessoa ela está sendo tão abençoada, muitas vezes o Senhor derrama tantas bênçãos sobre a vida da pessoa, ela está ali servindo a Deus, está tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas ela não se dá conta de que ela depende total e completamente do Senhor. E ela começa a querer se afastar, e o eu da pessoa, o orgulho vai subindo, vai entrando a soberba no coração do homem. Isso é do ser humano, né? Muitas vezes a pessoa ela começa a se afastar de Deus. E Deus, ele é muito nobre, ele é muito educado, jamais ele vai te obrigar a nada, nem vai me obrigar a nada. Então, quando a pessoa ela decide fazer essa escolha, que o Senhor nos deixa livre para escolher. Quando a pessoa decide fazer essa escolha de se afastar, o Senhor permite. Ele não vai lá te puxar e te obrigar, não, você tem que ficar aqui, você não vai se distanciar, não. Ele deixa a pessoa livre, porque o Senhor, ele nos liberta. Glórias a Deus, aleluia. E ali, Saul, entrou aquela soberba, então entrou um espírito maligno. E esse espírito entrou através, sabe do que, amados? Através da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós damos a legalidade ao inimigo, a Satanás, ao diabo, de entrar na nossa vida e destruir. Porque onde ele entra, ele só mata, rouba e destrói. Ele não vai edificar a vida de ninguém, ele não vai trazer sucesso, não vai trazer paz, ele não vai trazer prosperidade, não vai, ele traz ilusão. Enquanto muitas pessoas estão achando que ele vai, eu estou prosperando porque eu prefiro servir o meu Deus, um Deus com D minúsculo, né? E fazer a vontade de Satanás, ela fica na ilusão. Porque somente o Senhor tem o poder de nos abençoar poderosamente. Deus, louvado seja porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, ele é a verdade, ele não mente, Satanás mente, ele engana. Seja o Senhor onde ele está, onde ele habita, há engano, a destruição, a dor, a sofrimento, a derrota. Aleluia, glórias a Deus. De onde Deus habita, a paz, amor, prosperidade, união, a vitória, ela vem. Tem batalhas? Tem sim, nós temos as batalhas com o Senhor, temos. Mas é Ele que vai à frente, Ele que peleja as nossas pelejas, Ele que batalha as nossas batalhas. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Então hoje nós vamos aprender a vencer esse espírito, vencer todo o espírito do fracasso. Nós vamos aprender a não deixar entrar esse espírito, como entrou na vida de Saul, que era ungido, que tinha uma vida abençoada, que era do Senhor, e abriu uma brecha, abriu uma porta através da desobediência. Que nós venhamos a ser completamente diferente, não como Saul. Saul aqui ele está sendo o quê? Um exemplo. Muitas vezes nós vemos alguém dentro da igreja,
exatamente como Saul ali na desobediência, fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é apontar. Mas o Senhor nos ensina que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida em que julgarmos, nós seremos julgados. Nós não temos esse direito. Juiz só existe um, só Ele tem esse direito, que é o Senhor. Ele é o justo juiz. Só Ele tem esse poder. Quem nos justifica é Deus. Então o que nós temos que fazer? Ajudar esse irmão, essa irmã, seja quem for. Glória nós a Deus, temos que ajudá-los seja o Senhor Jesus. a voltar para os caminhos Assim do Senhor. seja, em nome de Jesus. E sair do Em fracasso. nome de Jesus. Porque se eles não tiverem uma ajuda, eles vão perecer. Aleluia, glórias a Deus, porque se não se arrepender, aí não tem jeito. É preciso arrependimento, cair em si, buscar um arrependimento, pedir perdão a Deus, seja lá o que for. Não sei qual foi a porta que você abriu, que Satanás entrou e ele está fazendo uma ruaça e você está num fracasso. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está fracassando. Mas o Senhor hoje vai ensinar a vencer esse espírito maligno que entrou e que trouxe o fracasso. No nome de Jesus nós vamos vencer Assim hoje. seja, em nome Glórias de a Deus. Jesus. Glória a O Deus, Senhor, Ele glória a fala Deus. na palavra dele em 1 Samuel. Quem quiser depois medita, porque o tempo é curto, a gente não tem tempo para ler, né? Tudo que é um pouquinho grande. Mas nós devemos aprender lá em 1 Samuel 17, 23 também, né? Que o Senhor nos deu a palavra e nos ensina a buscar a face dele, através da oração, da comunhão com ele, do jejum, da consagração, de ir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de buscar as coisas do céu, do reino, porque o Senhor fala na palavra, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim não haverá brecha para Satanás entrar e não haverá brecha para o Que espírito do assim fracasso. seja, em nome Amém? de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma breve oração, porque o meu esposo, o missionário Gilberto, hoje ele que vai trazer a palavra para a honra e a glória do Senhor. Então, oremos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Deus Jesus, maravilhoso, Senhor, nós entramos na Deus Tua de Abraão, de presença. Isaac, Senhor, desde de já eu quero te Jacó, agradecer, Senhor, Pai a do meu oportunidade Senhor que o Jesus Senhor Cristo. nos dá. Quero Estamos agradecer para te por cada adorar, vida, Senhor, para aqui, louvar, Senhor, que está, glorificar o Teu Senhor, santo nome, nos Santo Deus. assistindo através deste canal, E para ouvir a Tua pedimos, palavra, Senhor, Deus para de ser Israel, alcançado Deus pelo único, Teu amor, pela Tua derrama a Tua libertação, presença pela Tua santa cura e nessa pela Tua tarde. misericórdia. Fale conosco, Pai, nós te Pai agradecemos querido e te amado. pedimos, Coloque usa a palavras vida em do nossas Teu bocas, Filho e e do tudo Teu for servo conforme para teu falar querer, tua conosco, vontade. meu Pai. É Tira o que te todo eu, pedimos, tudo aquilo que não provém em de nome de Ti. Jesus Cristo, E que o em Teu nome de Jesus Santo Cristo. Espírito venha falar através Sim, da boca dele, infinito no nome de Espírito Santo Jesus. Deus, que Amém, assim graças seja, a em nome de Deus. Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nessa tarde iniciando mais um culto, cujo tema é vencendo todo espírito de fracasso, né? Sabemos que fracassado é Satanás, porque o povo de Deus é mais do que vitorioso. Independente Glórias de toda a Deus, tribulação aleluias. que vier sobre nossas vidas, que vier sobre nossa família, por todas as perseguições, o povo de Deus é vitorioso. Amém, Assim glórias a Deus. como o próprio Senhor Jesus sofreu, padeceu, né? Todo mundo pensava que ele estava destruído. Não, ele foi vitorioso, venceu Satanás lá na cruz do Calvário, mostrando assim Glórias que ele a é Deus, Deus, o único aleluias. merecedor Aleluia de a todo o Deus. nosso amor, respeito e adoração. Então, fracassado é Satanás, que já está determinado o lado da destruição dele, que é lá no largo de fogo e enxofre. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua desobediência a Deus. Então podemos entender, se quisermos ser vitorioso nessa terra, em nossa família, em nossos familiares em geral, com nossos pastores, com nossos vizinhos, na faculdade, no trabalho, seja onde for, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, ser cumpridores da palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus nos dirija conforme o teu querer, porque se o homem for agir através do seu eu, não vai fazer nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus agindo sobre nossas vidas, se assim nós o deixarmos. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Simplificando, Satanás é fracassado, o povo de Deus é vitorioso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Por pior que seja a tribulação, a perseguição, o povo de Deus é vitorioso. Sabe Glória por a quê? Deus. Porque no final nós vamos herdar a vida eterna, a salvação, Louvado e vamos seja o nome morar do Senhor, aleluia. na grande mansão celestial Glórias com Cristo a Deus, Jesus. aleluia, Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A Ele
A Deus Pai, a Deus Filho, Jesus Cristo, a Deus infinito, Espírito Santo Deus, devemos dar todas as honras, glórias, porque pertence a Ele. É Ele que faz tudo, é Ele que opera tudo em nossas vidas, nossas famílias, nossos afazeres. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus merece todo o nosso louvor e adoração. Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra de hoje, vamos ler lá em Números 14. O tema é vencendo todo espírito de fracasso. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler uma palavra que está lá, se encontra lá em Números, versículo 14. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 26. Louvado seja o Senhor Jesus em nossas vidas sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim o título: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Louvado seja o Senhor Jesus. Diz assim, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram 2 homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constritou muito. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperarás. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do conselho do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Orma. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós podemos entender com isso. Podemos entender que Deus não se agrada com murmuradores, que pessoas que vivem só reclamando da vida, pessoas que vivem só pensando no negativo, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Podemos entender que Deus se agrada com soldados valentes, que possa ir falar do teu amor, da tua salvação, da tua Glória cura, a da Deus, tua aleluia. libertação.
Louvado seja o Senhor Jesus. Deus não se agrada com pessoas covardes. Deus se agrada com pessoas corajosas. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Podemos entender que nesse capítulo que Moisés tinha ordenado 12 homens, né, para espiar a terra de Canaã, né, para ver como era lá, né. Louvado seja o Senhor Jesus. E eles foram lá, fizeram o resumo, tudo bonitinho, né? E 10 vieram com o resumo negativista, de fracasso. Somente Josué e Caleb vieram com o espírito de vitória, Glórias de a sucesso. Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus não se agrada com pessoas fracassadas. E esses 10 que vieram com o espírito fraco, de derrota, Deus exterminou, tirou fora, porque Deus não se agrada de pessoas covardes e fracas, né? Louvado seja o Senhor Jesus. E assim, ele prometeu que essa geração incrédula que viram tantos milagres que ele fez, como tirar o povo do Egito, né? Eles não reconheciam ainda, não viam o poder de Deus, né? Sabendo que o Deus pode prover tudo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Para Deus não há fracasso, para Deus só há vitória, para Deus não há impossível, para Deus só há possibilidades, né? Possibilidade em nossas vidas, seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área financeira. Louvado seja o Senhor Jesus. Poderoso, Senhor, seja nossa saúde, seja onde for, para Deus só há vitória para aqueles o quê? Que são corajosos, que o aceitam como o seu único Senhor e Salvador de nossas almas, para aqueles que respeitam, para aqueles que vivem em santidade a Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. E esse Deus só pede uma coisa, que nós o aceitemos a Ele em nosso coração como único Senhor e Salvador de nossas almas. Louvado seja o Senhor Jesus. Fazendo isso, fazendo o querer de Deus, deixando Deus operar em nossas vidas, Deus vai manifestar assim as maravilhas através de nossas vidas, glórias a Deus, alcançando vidas que precisam ser alcançadas. Aleluia, né? Deus. Porque o único que pode nos dar salvação nessa terra, vida eterna no paraíso quando assim partimos, se chama Jesus Cristo. Só há um rei que se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, louvado seja o Senhor Jesus, para herdarmos o paraíso, a grande mansão celestial. É verdade, louvado papai, seja o Senhor aleluia, Jesus. glórias a Deus. Então precisamos ser corajosos, valentes e permanecer na presença desse Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o Senhor Jesus. Deus não exagerou quando diz que os israelitas, por diversas vezes, deixaram de confiar nele e de obedecer-lhe. Né? Às vezes a pessoa pensa, Deus é muito exagerado, nada pode fazer. Não, Deus ele é santo. E devemos entender que o poder de Deus só pode agir na vida daqueles que procuram andar em santidade, dentro da palavra dele, dentro dos mandamentos dele. Louvado seja o Senhor Jesus. E esse povo lá do hebreu, né? Eles já tinham visto todos os milagres que Deus operaram na vida deles na saída lá do Egito, né? Atravessaram o Mar Vermelho. Deus fez dividir o Mar Vermelho para quê? Para que se pudesse atravessar e destruir todo o exército de Faraó, né? Não é um poder maravilhoso? O povo viu o poder de Deus, que para Deus não há impossível. Onde já se viu o mar se abrir, o povo passar e Deus fechar, destruindo todo o povo, né? Os seus inimigos. Então podemos ficar tranquilos, porque quanto nossos inimigos, aqueles que nos acusam, que nos perseguem, que falam mal de nós, podemos ficar tranquilos, porque não está falando mal de mim nem de você, está falando mal do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador da vida e da morte, o Criador da vida eterna, aquele Deus, que peleja aleluias. por mim e por você. Louvado seja o Senhor Jesus, Aleluia, aquele que nos Senhor, dará vitória, se assim permanecemos fiéis a Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Deus não se agrada com murmurações, pessoas que ficam só reclamando da vida, ou pessoas que ficam fazendo de coitada, que ficam só acusando o seu próximo, né? Deus não se agrada. Diz a palavra de Deus que Deus, assim como Deus é amor e misericórdia, Deus também é justiça, Ele é fogo consumidor, ninguém zomba dele. Ele é amor e misericórdia, porém Ele é justiça, fogo consumidor. Ninguém zomba dele e fica impune.
Aqueles que não obedecem à palavra de Deus já têm um caminho determinado, junto com o inimigo que se chama Satanás, que ele foi expulso do paraíso pela rebeldia também, né? Queria ser maior do que o próprio Criador, né? E aqueles que não aceitam a palavra de Deus já praticamente já está na mão, já está fora, está na mão do inimigo, né? Que já está determinado, né? Então, nós que estamos aqui na Terra, se estamos ainda perdidos, sem saber o que fazer, devemos criar juízo enquanto há vida nessa terra, enquanto temos vida nessa terra, e aceitar o seu único Senhor e Salvador em nossa alma, se quisermos viver em paz aqui nessa terra, em harmonia, né? E se quisermos Jesus melhor, amado, glória quando a dormimos Deus. aqui, morremos aqui, se quisermos morar no paraíso. Caso contrário, seremos lançados junto com Satanás pela rebeldia. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus não gosta de reclamação. Ele gosta de gratidão. Ele gosta que o seu povo agradeça a Ele pelos bens que Ele faz, né? Pela proteção que Ele nos dá, pelos livramentos que Ele nos dá, né? Pela restauração que Ele nos dá, às vezes, nossa família, nosso familiar geral, né? Nossas finanças. Louvado seja o Senhor Glórias a Jesus. Deus, aleluia. Esse Deus é lindo. Glorificado, exaltado Deus é o teu dava o nome, maná Pai, para eles, aleluia, né? Deus. E mesmo assim eles não estavam contentes. Estava comendo e não estava contente. Esse pessoal gosta de murmurar. Então os murmuradores pagam preço. Louvado seja o Senhor Jesus. Precisamos criar juízo e parar de ficar murmurando, de ficar contendendo, querendo contender com Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Esse pessoal lá atrás, que viram tantos milagres que Deus operara, né? Derramando maná, abrindo o mar vermelho. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse pessoal ainda se fizeram de cego. Atualmente também tem muita gente que já ouviu falar desse Deus maravilhoso, desse Deus único, o único que merece todo o respeito e adoração, porque somente Ele é Deus. O nosso Deus Jeová é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos criar juízo e não virar as costas para eles. O pessoal viram tantas maravilhas, assim como tem gente que vê também as maravilhas em sua vida, em sua família, por um certo tempo, e depois que conseguiu a bênção, vira as costas para Deus, né? E é justo? Não. As pessoas que viram a costa para Deus vão estar de frente com o inimigo, com Satanás. A verdade é essa. Não pode ficar falando... É meio termo. Ou você está com Deus, o Criador de todo o universo, o vitorioso, e nos dará a vida eterna para vivermos no paraíso, ou está longe de Deus, estando longe de Jesus, está junto com Satanás. Também vai ser lançado no inferno. Assim diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, às vezes, a pessoa vê tantos milagres em sua própria vida, né? E depois vira as costas para Deus, porque às vezes consegue um carro, consegue um dinheirinho a mais, consegue um bem maior, e já começa a esquecer de Deus, colocando Deus em segundo plano. Se Deus fica em segundo plano, você também ficará em segundo plano na direção de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E o mesmo aconteceu com o povo lá no Egito. Eles viram todas as maravilhas de Deus, e mesmo assim, quando Moisés subiu para orar, né, fizeram bezerro de ouro. Você vê só, viram tantas maravilhas que Deus fez na vida do povo, né? E mesmo assim, eles viraram as costas para Deus e fizeram o bezerro de ouro. Louvado seja o Senhor Jesus. E essas pessoas que fizeram o bezerro de ouro, menosprezando Deus, Deus destruiu a todos, né? Não entraram na terra prometida. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos o quê? Precisamos parar de ficar reclamando, né? De tudo. Tem gente que come um arroz, um feijão, uma carne, está reclamando que a carne está dura, etc. Você entendeu? E reclama. E se não tivesse nada para comer? Então precisamos criar juízo e parar de ficar reclamando, agradecer ao alimento, agradecer quem faz o alimento, agradecer teu lar, tua família, o teu próximo. Louvado seja o Senhor Jesus. Precisamos parar de ficar reclamando da vida. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Jesus não gosta de pessoas que ficam só reclamando, só maldizendo
pessoas negativistas. Louvado seja o Senhor Jesus. Precisamos sim ter mais confiança nesse Deus, o Criador dos céus e da terra, nesse Deus único, merecedor de todo o nosso louvor e adoração, esse Deus que pode fazer tudo em nossas vidas, esse Deus que pode nos curar, esse Deus que pode nos salvar, esse Deus que pode nos libertar, Aleluia, esse Deus que pode restaurar casamentos, Deus, né? Famílias. Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Precisamos ter mais confiança nesse Deus Todo-Poderoso, porque somente Deus, o Criador dos céus e da terra, pode efetuar maravilhas em nossas vidas, em todas as áreas que precisamos. Louvado seja o Senhor Jesus, porque o poder está com Ele para curar, para libertar, para nos transformar, né? Para nos fortalecer, para nos dar paz, teu renovo, a tua proteção, a tua direção. Somente a Deus Pai, a Deus Filho Jesus Cristo, a Deus infinito Espírito Santo Deus, devemos dar todas as honras, louvores e exaltações. Louvado seja o Senhor Jesus. E devemos ficar tranquilos. Louvado seja o Senhor Jesus. Tem outra passagem também que fala do rei Josafá, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Quando ele viu de frente com dois exércitos que vinham contra ele, ele teve medo, né? E teve medo, mas ele confiava em Deus, né? E ele fez o quê? Ele reuniu todo o seu povo e se achegou a mais a Deus através de jejum e orações. Glórias a então, Deus. quando nós percebemos que vem alguma coisas muito Deus. perigosas que vem contra nossas vidas, nossa família, nossa família em geral, devemos ter, primeiramente, a certeza que Deus está conosco, é Deus que vai pelejar por nós. Louvado seja o Senhor Jesus. E Deus pelejando por mim e por você, não há inferno que resiste. Porque Jesus já venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor Jesus. Devemos apenas nos fortificar mais e mais na tua presença, assim como fez Josafá, fazer jejum, orar mais a Deus, se achegar mais a Deus, se santificar mais a Ele, pedir para que Ele venha com a vossa infinita graça e misericórdia nos proteger, nos dirigir, nos abençoar, pedir para que Ele mande todo o nosso inimigo, seja físico, seja espiritual, fora do nosso caminho, lançar fora em nome de Jesus Cristo. E devemos também ordenar a todo inimigo, seja físico ou seja espiritual, que saia em nossas vidas, que saia em nossas famílias, nossa família em geral, lançando fora, devemos ordenar em nome de Jesus Cristo, porque Satanás só respeita um nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Falou em nome de Jesus, ele sai correndo porque ele sabe que já é um derrotado, né? E Jesus é vitorioso. Glória então devemos a Deus, nos santificar mais e mais na presença desse Deus Todo-Poderoso, orando, jejuando, perdoando, amando as pessoas, procurando ajudar as pessoas sempre que possível e orar por aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e também aquelas que conheceram e viraram as costas para Deus, para que elas venham ter um encontro, voltar a caminhar junto com Jesus antes que seja tarde, né? Porque se assim morrerem longe de Jesus, vai ficar longe de Jesus também. E longe de Jesus, infelizmente, todo mundo sabe que é o inferno, junto com Satanás, né? Então devemos estar firmes com esse Deus Todo-Poderoso, andar sempre com Ele, orando, jejuando na presença dEle, pedindo para Ele nos fortalecer, restaurar, nos dar sabedoria, direção, livramento, proteção, e que tudo seja para a honra e glória dEle, Deus Pai, Deus Filho e Jesus Cristo, e Deus infinito, Espírito Santo de Deus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Devemos buscar mais e mais a Deus, devemos crer mais e mais na fidelidade de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Devemos viver mais e mais em unidade com Ele, ou seja, viver mais e mais unidade com Ele, é viver mais e mais unidade com o povo de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos viver em união com o nosso próximo, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em casa, seja no serviço. Devemos viver em unidade, em união com o nosso próximo. Louvado seja o Senhor Jesus. E devemos adorar somente Ele, que merece todas as honras, louvores e exaltações. A Deus Pai, a Deus Filho, Jesus Cristo, a Deus infinito e Espírito Santo de Deus. Então o segredo é, para vencer todo fracasso, é adoração.
adorar o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus infinito, Espírito Santo de Deus, andar na sua presença, ser obediente a Ele e aceitá-lo como único Senhor e Salvador em nossas almas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Palavra gloriosa. Eu creio que cada um de vocês que está nos ouvindo hoje, que está aqui conosco, assistindo a esse vídeo, participando deste finalzinho dessa campanha, porque hoje é o penúltimo dia, eu creio que você recebeu aí da parte do Senhor, entendeu através da palavra do Senhor, que o Senhor te alcançou. Você ouviu a voz do Glória Senhor a Deus, falando com você. louvado Porque seja a palavra o do Senhor Senhor, Jesus. ela cura, ela liberta, ela transforma, ela restitui, ela muda a história, ela salva, que é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E onde Glória a Deus, glória a Deus. a palavra do Senhor chegar e houver um coração aberto e disposto a receber essa palavra, este coração ele é alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia dele, pela graça do Pai, no nome de Jesus. E eu creio Glória a Deus, glória que a desta Deus. forma, hoje, cada um que assistiu a esse vídeo, não por conta, não por causa da missionária Marilúcia e nem por causa do missionário Gilberto, mas pelo poder de Deus, único e verdadeiro, Deus poderoso, que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Eu creio que ele alcançou cada uma das vidas que nos assistem agora, aqueles que ainda vão assistir, que vão ouvir, onde estiver uma vida ouvindo apenas, que às vezes a pessoa nem consegue assistir o vídeo, apenas ouvir. Eu profetizo no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. como ministra do Evangelho, no nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. E você que crê agora, diga amém, porque você está sendo liberto de todo o espírito do fracasso. Louvado no seja nome o Senhor Jesus de Cristo. Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós agradecemos a todos que participaram. Que Deus abençoe grandemente suas vidas, no nome de Jesus. E estaremos aqui no próximo vídeo com o tema Viver um Novo Tempo de Deus. Eu creio que todos nós queremos viver este renovo do Senhor. O Senhor é o Deus do renovo, da mudança, da transformação. Nós queremos, este início de ano, está iniciando o ano. Eu creio que todos têm um monte de projetos, normalmente as pessoas têm, todos nós temos, né, os nossos sonhos, os nossos projetos, e vamos viver os nossos sonhos e os nossos projetos diante do Senhor. Vamos viver o novo de Deus, porque Deus ele tem os seus propósitos para nós, os seus projetos, os seus sonhos, e a coisa melhor que existe para nós é viver os sonhos de Deus, é viver o novo de Deus. E assim nós estaremos aqui no próximo vídeo. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Fiquem na Deus. paz Deus do Senhor abençoe. Jesus. Pai do Senhor Jesus.